Bom, é uma polêmica interessante. Para isso, nós temos aqui como convidado o advogado Igor Santana Tamazauskas, que é especialista em direito público e também já trabalhou em órgãos federais. Doutor Igor, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Heródoto. Doutor Igor, tem razão a Serasa Experian quando diz que esses dados são públicos e qualquer um poderia ter acesso a eles ou não? Veja, o Código Eleitoral é que regula esse tipo de informação e, sobretudo, o acesso a essas informações. Você pegar lá no artigo 371, somente está autorizado a ter acesso à autoridade pública competente, o próprio eleitor e os partidos políticos. Então, eu acho que tem alguma dificuldade aí da Serasa, enquanto uma empresa que visa lucro, ter acesso a essas informações, sobretudo pelo valor que foi colocado, né? Parece que esses certificados, essa quantidade de certificados que foi mencionada, tem um valor de R$1,5 milhão. Então, você acaba tendo um disparate, porque o dado de um brasileiro acaba valendo muito menos que 1 centavo, são 141 milhões de eleitores, e isso fica um pouquinho Quer dizer, que você compraria um arquivo todo por R$1,5 milhão? Por R$1,5 milhão. Parece que é isso que está ocorrendo, que é o que foi noticiado. E causa estranheza que hipóteses anteriores foram decididas sempre pelo plenário do TSE. E não monocraticamente. E não monocraticamente. A gente não sabe o que aconteceu, isso é o que está divulgado aí no jornal, mas normalmente é o plenário do TSE que decide. E existiram casos no passado, por exemplo, que o Exército Brasileiro pediu acesso a essas informações para fazer um batimento com relação a questões de aposentadoria, para ver se tinha beneficiário falecido ou não. E o TSE indeferiu o pedido. Negou para o Exército? Negou para o Exército, mas disse o seguinte, olha, você me manda as informações que você quer e eu digo se estão ou não na minha base. Então fica interessante se você verificar, isso aconteceu com o TCU também, e aconteceu com o INSS, o Ministério da Previdência. Quer dizer, nenhum deles teve acesso a esse banco de dados? A base de dados não. Eles tinham informações se as pessoas faleceram ou não, se elas eram homônimas ou não. Pelo que foi noticiado, o Serasa terá acesso direto ao próprio banco de dados, que parece ser uma situação um pouco delicada. Porque o cidadão, quando se alista eleitoralmente, ele está esperando ter acesso ao seu direito de cidadania e não que seus dados sejam facultados a uma multinacional. Agora, Igor, é possível dizer que cada vez mais nossos dados estão abertos, ainda que a gente não queira? Veja, eu me lembro que uma certa vez que alguém vendia aqui em São Paulo, no viaduto Santa Efigênia, disquete da Receita Federal com todos os dados das pessoas. Essas pessoas estão cometendo crimes. Sem dúvida, claro. Sem dúvida. São abarcadas pelo sigilo fiscal. Sem dúvida. Mas causa estranheza um órgão público com o zelo que tem que ter sobre essas informações, celebrar um convênio desse e a presidente e o vice-presidente do órgão não estarem a par. Porque o ministro Marco Aurélio também, né, nós vimos na entrevista, ele manifestou um estranhamento em relação a isso. Então, acho que houve aí um desajuste, provavelmente o órgão responsável acabou assinando esse convênio achando que estava fazendo uma coisa importante para o Tribunal Superior Eleitoral, mas acabou não se atentando que existiam precedentes em sentido contrário do próprio TSE e, sobretudo, um risco aí de facultar a abertura de dados. Agora, como essa empresa, uma empresa internacional, nada contra, apenas para a gente classificar, será que ela consegue isso em outros países do mundo? Olha, eu não sei. Será que na Irlanda, que é o país de origem, lá no tribunal, escuta, me dá aí os dados, o que será que a justiça irlandesa responderia para eles? Eu acho que provavelmente esses dados devem ter algum tipo de sigilo. Porque eles são extremamente ciosos com isso, não é? Costumam Na verdade, essa questão da intimidade, da pessoa ter os seus dados preservados é uma questão é importante em qualquer lugar do mundo. Mas em alguns outros lugares é mais rígido, ou não? É mais sério, costuma ser mais sério. Agora, eu não sei o que pode ter ocorrido. Talvez o funcionário achou que seria interessante para o órgão ter um punhado de certificados digitais, mas acabou não se atentando que ele estava expondo a intimidade de uma série, um contingente enorme de brasileiros. Praticamente todos os eleitores estão com os dados aí expostos. Agora, eu suponho que uma empresa que mexe com dados cadastrais, como é o caso do Serasa, né? Eu até falei aqui, manda um nome para a gente, para o Serasa, aí você pede o crédito, pede tudo, seu nome está no Serasa, o seu nome está aqui no Serasa. Muitas vezes pode ser um homônimo. Pode. Um cadastro como esse ajudaria, então, vamos dizer assim, a esclarecer se é ou não homônimo?
Eu acho que até poderia... Imagine meu nome, por exemplo, que é um nome comum. Comum, né? O meu também é super comum. Mas o que eu vejo é que essa informação talvez não seja, ela possa ser conferida no site da Receita Federal, por exemplo, a partir do CPF. Então, acho que tem um pouco de... Falta informar direitinho qual que era o objetivo do Serasa em ter acesso a essas informações. Tomara que não seja para, por exemplo, ter acesso aos endereços das pessoas e outras informações mais de ordem mais pessoal, como se o sujeito votou ou não em eleição, se ele está apto ou não eleitoralmente, que eu acho que são... Isso pode estar no cadastro ou não? Se ele teve acesso ao cadastro inteiro, pode ser que sim. E isso eu acho complicado você divulgar para uma empresa que vai explorar isso comercialmente. Sem dúvida. Lembrando, né, se for fazer a conta, advogado não é muito bom de conta, mas se for fazer essa conta, você precisa juntar 5 eleitores para dar 1 centavo. Nessa conta aí? Nessa conta. Então, nós dois aqui não damos nem 1 centavo pelo que o Serasa pagou. E o Serasa, se for fazer uma consulta, ele cobra no mínimo 15 a 20 reais da pessoa que vai consultar. Negócio. Então, isso não pode, eu acho que não tem um desequilíbrio aí muito grande, que a ministra, presidente do TSE, Carmen Lúcia, já disse que vai colocar a mão e resolver, e o próprio ministro Marco Aurélio. Doutor Igor Tamazalska, nós vamos continuar nossa conversa aqui um instantinho, tudo bem, aqui no portal. Um instantinho, por favor.